Estamos de volta e chegou a hora do nosso quadro Seus Direitos. Então, roda a vinheta. Você já deve ter contratado algum tipo de serviço terceirizado, mas você sabe como eles funcionam em relação aos contratos, por exemplo, as leis que regulamentam essa atividade? E se você tem dúvidas, nós vamos tirar agora, porque o advogado Fernando Menezes está aqui conosco e vai nos ajudar com esse assunto. Tudo bem, Fernando? Seja muito bem-vindo aqui ao Ver Mais. Tudo bem, Renata. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Nós que agradecemos. Então, a gente começa explicando o que é um serviço terceirizado, para depois falarmos sobre a questão dos contratos. Certo. Renata, a terceirização, ela é uma forma de organização estrutural de uma empresa que permite que ela transfira para uma outra empresa determinadas funções, tarefas dentro da sua atividade empresarial. Então, eu poderia dar como exemplo, né, duas possibilidades. Por exemplo, se eu contrato um serviço de uma determinada empresa, ela pode transferir para uma terceira, e por isso terceirização, a execução desse serviço que eu contratei. Mas também existem algumas situações em que a própria empresa, dentro da sua estrutura, da sua organização, acaba sendo mais viável contratar uma empresa especializada para realizar determinados serviços, né? Podem ser atividades de meio, né? Eu acho que um exemplo mais comum seria até a questão de limpeza, né? Tem empresas especializadas, até franquia existe, né? de limpeza. Então, seria uma forma de terceirização. Mas nessas questões dos direitos e deveres, né? Dos serviços terceirizados, principalmente a lei do trabalhador, como é que funciona isso? Então, a terceirização ela sempre gerou uma polêmica muito grande por conta disso, né? Dessa relação de emprego mesmo e os princípios de proteção do empregado. Então, uma coisa que sempre houve uma preocupação muito grande foi para que não houvesse a chamada precarização dos direitos trabalhistas desse trabalhador terceirizado, porque geralmente se transmite esse serviço por um custo menor. E aí, por conta desse custo menor, essa empresa terceirizada muitas vezes pode acabar deixando de cumprir direitos trabalhistas. Então, nós tivemos uma construção ao longo da história jurisprudencial, então os próprios tribunais superiores que firmavam o convencimento a respeito das normas, né, de terceirização, mas em 2017, né, houve o advento da Lei 13.429, que veio regulamentar e aí, de certa forma, trazer uma segurança jurídica nesse ponto da terceirização. E quem paga esse direito trabalhista dos terceirizados? Então, o trabalhador terceirizado, ele é empregado da empresa terceirizada. Então, é essa empresa responsável, normal, ele tem um vínculo, né, CLT, recebe todos os direitos, décimo, férias, fundo de garantia, desta empresa que o contratou como empregado. Porém, para ter uma segurança, né, maior, esta lei ela veio até pacificar um entendimento que já existia, de que o tomador dos serviços, ou seja, a empresa que contratou a terceirizada, ela fica responsável subsidiariamente. O que isso significa? Que numa eventualidade desta empresa terceirizada se tornar inidônea, não pagar os direitos do trabalhador, a tomadora dos serviços vai ser ajuizada e na falta de patrimônio, bens dessa empresa terceirizada, o tomador vai ter que pagar os direitos trabalhistas. E a questão da carga horária também é a mesma? Como é que é nesse processo? É a mesma. A gente às vezes confunde porque o trabalhador, por exemplo, nesses serviços de limpeza, às vezes tem uma jornada de 4 horas diárias, ou na parte de vigilância tem lá 12 por 36, mas são todas jornadas legais que podem ser aplicadas a qualquer trabalhador. Então, os direitos do terceirizado são os mesmos do funcionário normal. Existe algum setor que não pode terceirizar? Então, a lei, essa lei de 2017, ela ampliou para que fossem terceirizados praticamente todos os tipos de atividades, seja atividade fim ou atividade meio. A única questão, existe na lei ali uma ressalva, que é a questão de vigilância e transportes de valores. Essa é a única situação, porque tem uma lei específica que não aplica a lei de terceirização. Agora, todas as demais atividades podem ser terceirizadas. E cada vez mais as empresas procuram esse serviço terceirizado, né? Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa de uma empresa de limpeza, nós fomos fazer uma matéria, e ela disse que tinha 80 funcionários. Eu disse, meu Deus, a confraternização do fim de ano é bem animada. Ela disse, não, são todos terceirizados.
e achei bem assim, diferente, né? Você ter 80 funcionários e são todos terceirizados. Por que eles procuram tanto? Sim, a terceirização ela está cada vez mais aumentando, até por conta também da legislação que veio, né, trazer essa segurança. Mas a terceirização, ela além de trazer muitas vezes um custo menor para quem contrata, ela também acaba especializando determinadas atividades. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma indústria de alimentos, né? Se eu for trabalhar dentro da minha indústria com parte de transporte, com parte de logística, com parte de TI, né? Eu acabo tendo que fazer uma organização empresarial ali muito grande, né, sobrecarregada, e às vezes deixando muitas vezes de colocar a minha energia, os meus recursos financeiros na minha atividade fina, aquilo que é a industrialização do alimento. Então eu terceirizo o transporte, eu terceirizo a limpeza, para que isso tudo não faça parte da minha organização. Eu foco na minha atividade fim. Ótimo. Fernando, nosso tempo infelizmente terminou, mas muito obrigada por ter vindo aqui ao Ver Mais e até uma próxima. Até, obrigado. Tá bom?